apresentar. Não sei se estão a ver. Sim? Ok. Portanto, a metodologia, a tecnologia que eu adotei, porque me pareceu mais de acordo com aquilo que eram os meus objetivos e com as necessidades que eu sentia na altura, foi o recurso ao Padlet. E utilizei o Padlet em contexto de ensino clínico. Portanto, só aqui um parênteses para quem não sabe, portanto, o curso de licenciatura em enfermagem tem 50% da carga letiva em contexto clínico. E eu acompanhei muitos estudantes, quer em ensino clínico, quer no estágio de integração à vida profissional, que é o último contexto. E, portanto, são momentos em que os estudantes estão mais dispersos, estão em diferentes unidades, e eu senti a necessidade de haver aqui alguma coisa que os pudesse agregar, que pudesse ajudar a partilha e que pudesse proporcionar crescimento a todos. E, portanto, utilizei o Padlet. Portanto, o que é que eu queria fazer? Pronto, como eu já fui adiantando, eu queria aproximar, eu queria partilhar, queria sentir um acompanhamento mais próximo dos estudantes que estavam ou 4, 5 semanas no caso do ensino clínico ou no estágio de integração à vida profissional um semestre inteiro, e queria perceber exatamente quais é que eram as dúvidas, de que forma é que eles estavam a alcançar os resultados da aprendizagem e dar-lhes feedback em tempo útil. Por outro lado, queria envolver outros atores para além dos estudantes, como os enfermeiros que estão a orientar estes estudantes e que são peças-chave da aprendizagem dos estudantes. Depois tínhamos um trabalho autónomo que no caso deste OC eram 21 horas por semana e que eu às vezes tinha dificuldade em perceber até que ponto é que era rentabilizado e portanto também utilizei o Padlet para monitorizar esse estudo e essa partilha. E depois sentia muita necessidade, mais uma questão pessoal, que era gratificante para mim como docente, que era sentir que dou um suporte personalizado aos estudantes e que me afasto daquilo que é a massificação do ensino, e que também os estudantes acabaram por ter situações de isolamento por Covid, não é? Porque os estudantes estavam em ensino clínico quando os outros estavam em casa, e portanto tivemos inúmeras situações de estudantes que ficaram infectados ou que tiveram isolamentos de alto risco e portanto era preciso acompanhar também a aprendizagem desses estudantes em contexto de isolamento. Relativamente ao Padlet, portanto, que organizei com algumas informações gerais relativamente à unidade curricular, o Padlet serviu sobretudo como um quadro interativo para a orientação das reuniões semanais, mas sobretudo como um espaço de colaboração, partilha e de conhecimentos e experiências ao longo do ensino clínico. No estágio, como era mais longo, cada estudante teve mesmo o seu próprio Padlet, não é? Onde todos puderam entrar e todos puderam comentar e partilhar, sendo que havia muitas dúvidas comuns, porque os contextos eram semelhantes, e portanto acabou por ser um espaço enriquecedor em termos de aprendizagem e de partilha. Utilizei também outras tecnologias para complementar o Padlet, como o Mentimeter, sobretudo para quebrar o gelo, porque sentia que alguns estudantes tinham algum receio até de colocar documentos, alguns eram institucionais, mas tinham algum receio de intervir, de se sentirem tão ativos, não estavam também tão habituados, e portanto utilizei também o Mentimeter para quebrar o gelo, bem como o Google Forms para fazer alguns questionários para ir monitorizando como é que eles se sentiam, quer com esta estratégia, quer com restantes atividades relativamente ao ensino clínico. O que é que foi alcançado e o que é que ainda não foi alcançado, mas espero que no próximo ano letivo tenha essa oportunidade. Pronto, efetivamente eu senti que houve maior participação e envolvimento dos estudantes e senti que houve alguns estudantes que se sentiram muito acompanhados, apesar de estarem dispersos, e sentiram-se bem nessa partilha e nessa aprendizagem. Maior exploração dos resultados de aprendizagem, que ficavam às vezes difusos diante de contextos de ensino clínico diferentes e que às vezes era difícil voltar à base e aos objetivos, portanto achei que de certa forma isso foi conseguido. E acho que maior satisfação da maioria dos estudantes, houve alguns estudantes que não se envolveram tanto, porque não estão habituados a este tipo de metodologias,
mas na larga maioria acho que houve satisfação e pessoal também para mim foi um momento de grande satisfação. O que é que eu gostaria ainda de conseguir que ainda não consegui? Pronto, o envolvimento de outros atores efetivamente é difícil e sobretudo estamos num período pandémico onde os meus colegas estavam muito focados noutro tipo de problemas e não era oportuno estar aqui a pedir este tipo de envolvimento. Portanto, uma avaliação mais sistematizada da estratégia, portanto, eu tenho feedback dos estudantes, mas gostaria talvez de fazer uma avaliação mais sistematizada da utilização desta tecnologia. Gostaria também de estratégias para quebrar esta relutância inicial à partilha, alguma timidez na colocação da sua partilha entre os pares e, portanto, gostaria, e sobretudo em ensinos clínicos às vezes muito curtos, 4, 5 semanas, quando os estudantes se sentem mais à vontade, o ensino clínico termina e depois a experiência acaba por não ser conseguida na sua plenitude. E, portanto, enfim, motivar estudantes que estão menos disponíveis e não estão tão habituados a este tipo de metodologias ativas. Eu tinha aqui umas perguntas que na altura fiz no Docência Mais Impacto e que na altura os colegas deram alguns contributos, eu vou deixá-las na mesma porque acho que pode ser interessante e acho que até pode fomentar um bocadinho aqui a discussão e a partilha, que é então responder àquilo que eu não consegui ainda, é como é que se pode envolver outros atores neste processo de aprendizagem com os estudantes, contribuindo também para a nossa própria formação. Que instrumentos utilizar para avaliar esta experiência de uma forma mais sistematizada? Que indicadores é que eu poderei retirar do Padlet para a avaliação propriamente dita dos estudantes, que isto não está a ser feito? E, por fim, que estratégias posso adotar mais para quebrar o gelo e promover ainda mais o envolvimento? Pronto, isto eram assim as ideias que eu gostaria de deixar sobre o meu percurso. Volto a dizer que foi uma experiência mesmo muito gratificante. Eu agora iria passar a palavra à Ana Sofia, que foi uma estudante que me acompanhou, quer no ensino clínico, quer no estágio, e acho que como testemunho, acho que pode ser interessante também para perceber qual é que foi o impacto desta tecnologia também na aprendizagem dela. Ana Sofia. Olá, boa tarde. Então, como a professora Cláudia disse, eu estive com ela quer no ensino clínico e posteriormente no meu estágio de integração. Inicialmente foi-nos proposto a mim e ao meu grupo no ensino clínico e foi o primeiro contacto que eu tive com esta metodologia e sentimos que, eu falo por mim, não é? É uma experiência diferente, não estamos habituados a este tipo de interação com os professores, mas acabou depois por se traduzir em inúmeras vantagens, mais no ensino clínico, mais no estágio de integração, por ser mais longo, termos mais trabalhos, permitia que eu publicasse os meus trabalhos e a professora ir avaliando, ir nos estimulando a pesquisar mais, a incentivarmos um bocadinho também a pesquisar sobre outros temas, e acho que isso foi uma vantagem evidente na implementação desta metodologia. Para além disso, como a professora falou no estágio de integração, permitia a cada aluno ter o seu Padlet, o que nós poderíamos ir também aos Padlets dos nossos colegas e perceber que dúvidas é que eles tinham, que muitas vezes eram as nossas dúvidas, conseguimos perceber o que é que eles fizeram para esclarecer essas dúvidas ou onde é que pesquisaram, podíamos consultar esses documentos, esses estudos que eles foram pesquisar, o que também é uma vantagem, partilhar essas dúvidas e haver esta proximidade também com os outros colegas. Depois, a desvantagem, ou aquilo que eu acho que às vezes poderá ser mais difícil, em termos da comunicação ser mais difícil, às vezes, como é uma comunicação escrita, às vezes eu posso não perceber muito bem onde é que a professora queria chegar, ou se calhar não percebia a questão e respondia outra coisa de forma diferente, por não ser aquele contacto direto, próximo, pessoal. A professora coloca uma questão e depois eu vou lá, vejo e respondo. Às vezes pode ser por aí que surge a dificuldade na comunicação.
Mas de resto, esta metodologia trouxe-me muitas vantagens, obrigou-me a ir fazendo os trabalhos, a ir mostrando como é que os ia fazendo e mostrar isso também à professora e acabava por também por ter um feedback dela e a corrigir aquilo que poderia estar menos bem ou alterar conforme as sugestões, pesquisar mais, ou seja, acaba por ser uma vantagem ter este tipo de acompanhamento, que embora seja mais distante, não é? Acaba por colmatar algumas dificuldades que o ensino à distância trouxe para nós alunos. Obrigada, Ana Sofia. A Ana Sofia já é enfermeira, já acabou o curso agora, em julho. Não sei se... Estaremos nas suas mãos, mas mais que o oposto, não é? Até agora estava nas nossas mãos, agora estaremos nas suas. Ora, muito bem. Não sei se terminaram. Sim. Já terminamos, sim. Vamos parar a gravação, porque o objetivo mesmo era gravar estas apresentações.